Olá, eu sou o Zeca Berbes, sou advogado trabalhista e previdenciário e técnico em segurança do trabalho. Estou aqui para mais um vídeo da minha série de perguntas e respostas de minha opinião. E a pergunta de hoje foi enviada por um colega nosso, o engenheiro Júlio Lacotis. O Júnior já fez outras perguntas aqui. O Júlio já fez outras perguntas. Ele é aluno do curso online de Perícia Judicial do Trabalho. E a pergunta que ele faz é essa que apareceu aí no início do vídeo, onde ele diz: Zeca, bom dia. O perito, caso solicitado nos quesitos da perícia, pode colher depoimentos de empregados ou isso está no escalão do juiz extrair? Esse tipo de prova, extração de confissão, ou é melhor eu escrever lá no laudo, né, ele quis se referir, esta prova deverá ser produzida em audiência de instrução designado pelo juiz da causa? Essa é a pergunta. Muito bem. A pergunta muito interessante e que muitos peritos que atuam hoje na Justiça do Trabalho deveriam fazer a si mesmos ou a alguém que entende do assunto, porque é uma questão bastante polêmica o perito ouvir testemunhas durante as diligências periciais. Agora veja a minha resposta, a minha opinião. Antes de eu entrar na resposta propriamente dita, eu quero lembrar de que a perícia judicial do trabalho, as diligências periciais, fazem parte de um processo judicial, de uma ação judicial, de uma ação trabalhista. A produção da prova técnica pericial, que nós chamamos de perícia, ela é uma das provas existentes no âmbito do processo do trabalho, da ação trabalhista. Então nós temos lá a prova documental, prova testemunhal, prova emprestada, e aí temos a prova técnica pericial. E aí o perito é nomeado para a produção dessa prova técnica pericial. E o juiz nomeia um perito para fazer essa prova, para produzir essa prova, porque o juiz não entende do assunto. Então o juiz precisa dos conhecimentos técnicos do engenheiro de segurança do trabalho ou do médico do trabalho para produzir a prova pericial numa ação em que o empregado pede insalubridade, direito à insalubridade, direito à periculosidade. Ocorre que o perito ele tem que ter o entendimento de que na produção da prova técnica pericial nós temos dois fundamentos que devem ser obedecidos pelo perito: o fundamento jurídico e o fundamento técnico. Aqueles que foram meus alunos no curso presencial ou no curso online sabem quais são esses fundamentos técnicos e quais são os fundamentos jurídicos. E o perito, na produção da prova técnica pericial, deve obedecer cegamente esses fundamentos jurídicos e os fundamentos técnicos. Nas diligências periciais, na produção da prova técnica pericial, o perito deve respeitar, antes de tudo, os fundamentos jurídicos. E a prova pericial, ela tem toda uma fundamentação jurídica, toda uma fundamentação legal lá no Código de Processo Civil, que é utilizado subsidiariamente, vamos dizer, emprestado pelo direito do trabalho. Dentro do Código do Direito do Trabalho, das leis, da legislação do direito do trabalho, não existe nenhuma lei, nenhum código que define como que as perícias devem ser feitas. Então a Justiça do Trabalho foi buscar lá no Fórum Civil, lá na Justiça Civil, do Código de Processo Civil, lá na seção 10, nós temos
a prova pericial, a produção da prova pericial. Todos os mandamentos, todo o fundamento jurídico está lá no Código de Processo Civil. Veja aí agora, eu vou te mostrar o Código de Processo Civil, lá na seção 10, que interessa às perícias. E, especificamente, eu quero mostrar o artigo 473 das perícias, aonde tem uma questão muito polêmica no parágrafo 3º. Eu vou esclarecer isso para você logo adiante. Mas antes de eu entrar no Código de Processo Civil, eu quero te mostrar uma ata de uma audiência lá na Justiça do Trabalho, uma ata daquela primeira audiência aonde o juiz designa a perícia, nomeia o perito. E nessa ata que eu vou te mostrar, tem um recado que o juiz passa para o seu perito nomeado. Veja aí. Aqui então eu mostro para vocês uma ata da primeira audiência. Vejam vocês, lá em cima eu fiz algumas modificações, tirando o nome das partes e coloquei ali partes fictícias que eu uso nos cursos presenciais e no curso online. Então é um documento, Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, Vara do Trabalho, tem algumas orientações, aquilo que foi escrito, foi falado. Agora o que nos interessa está aqui, ó. Veja que aqui nesta ata, aqui onde eu estou marcando, o juiz nomeou o perito, o senhor Ayrton Vital. E aí, logo em seguida, aqui em vermelho, o juiz passou uma orientação ao perito dizendo assim: na elaboração do laudo, o perito deverá abster-se de responder quesitos e de coletar provas a respeito de fatos relativos ao contrato que independem de conhecimento técnico especializado. A exemplo, duração da jornada de trabalho ou então do fornecimento, fiscalização e uso de equipamentos de proteção individual. O problema é a produção da prova testemunhal pelo perito. Vocês viram o recado que o juiz mandou ali para o seu perito designado, dizendo: abstenha-se de responder quesitos, ou seja, não responda os quesitos que venham perguntando sobre jornada de trabalho, entrega de EPI, uso de EPI, treinamentos ou qualquer outra pergunta que independa de conhecimento técnico. O que significa isso? O perito foi designado para produzir a prova técnica, para ir até o ambiente e verificar as condições de ruído, de calor, de frio, agentes químicos. Essa é a atividade do perito, a produção da prova técnica. E a prova técnica tem seus fundamentos lá na NR15, nas normas de higiene ocupacional, das metodologias. E a produção da prova testemunhal e documental, somente o juiz pode fazer a valoração. Na medida em que o perito toma um depoimento de um empregado lá nas diligências periciais, ele pode causar um grande tumulto processual. Porque dependendo de quem você está ouvindo, pode ser que esteja dizendo a verdade ou não. E dentro do princípio do contraditório que existe no direito, sempre que se ouve de um lado uma testemunha, o outro lado, a outra parte do processo, tem o direito também de ouvir essa testemunha e de contradizer. Então o perito chega e faz uma pergunta para o empregado: a empresa fornecia EPI? O empregado diz: não, não fornecia. Aí a empresa tem o direito de contradizer. Como não fornecia? Fornecia sim. Então, quando se ouve testemunha, tem que se ouvir a testemunha de uma parte
e a testemunha da outra parte. O empregador leva as suas testemunhas, o empregado leva as suas testemunhas. O juiz ouve a testemunha e as partes fazem perguntas para a testemunha. Esse é o princípio do contraditório. E aí o juiz, ele perguntando para a testemunha, a outra parte perguntando para a testemunha, a empresa pergunta para a testemunha do empregado, o advogado do empregado pergunta para a testemunha da empresa. E o juiz ouve tudo isso. E aí o juiz é quem vai decidir se aquela testemunha está falando a verdade ou está mentindo. Se aquela testemunha serve para o juiz tomar a decisão ou não serve. Esse é o princípio do contraditório que a grande maioria dos peritos não entende. Aí chegam lá nas diligências periciais e vão fazendo pergunta para o tal do paradigma, que é uma coisa horrorosa. Já fiz aula anterior sobre isso. Então somente o juiz pode ouvir testemunhas e dar valor à prova testemunhal. E aí você, perito, se lá nos teus quesitos tem uma pergunta dessa natureza que te obrigue a ouvir testemunhas, como pergunta o Júlio, no seu laudo, na resposta aos quesitos, você vai escrever prejudicado. Ao perito não cabe a produção da prova testemunhal, somente o juiz pode ouvir a prova testemunhal. Então, a questão da entrega do EPI, do uso do EPI, é prova testemunhal. A empresa vai levar suas testemunhas dizendo que entregava o EPI. O empregado vai levar as suas testemunhas dizendo que a empresa não entregava. E o juiz vai ouvir as testemunhas e vai analisar quem é que está falando a verdade para então prolatar a sua sentença. A mesma coisa documento. O perito nunca deve ele receber um documento da empresa. Você, o dia que você for perito e alguém chegar da empresa ou do empregado querendo te entregar um documento, você simplesmente vai dizer para os advogados que estão querendo te entregar esse documento, diga assim: doutor, junte ao processo. Aí os advogados sabem o que é isso. Vão fazer uma petição e entregar dentro do processo. Na hora que o advogado do empregado juntar um documento, o juiz vai intimar o advogado da empresa para se manifestar sobre esse documento. E o contrário também é verdadeiro. Esse é o princípio do contraditório. É o juiz quem decide qual testemunha é válida, qual documento é válido. E a grande maioria dos peritos não sabem disso e não obedecem isso. E no final a perícia vai adiante. Como é que pode isso? Ora, pode porque boa parte dos meus colegas advogados não entendem da produção da prova pericial, não conhecem a seção 10 do Código de Processo Civil. Muitos colegas não comparecem nas diligências periciais, não se aprofundam na produção da prova técnica, e aí o perito vai, faz as perguntas, toma testemunha, pega documentos e faz uma festa dentro do processo, atropelando todos os fundamentos jurídicos. E só quem pode ir contra isso e até impugnar o laudo pericial pela produção da prova não técnica pelo perito é o advogado da parte que se sentir prejudicado. Agora, se o advogado não entende, o perito deita e rola e faz o que quer. Né? Eu vou te mostrar agora, no finalzinho, o artigo 473, o parágrafo 3º do artigo 473, onde aparece uma menção dizendo que o perito pode ouvir testemunhas. Eu vou te explicar exatamente como é que é isso, para você entender o parágrafo 3º do artigo 473. Para não sair aí que nem alguns peritos dizendo, cantando aos ventos, não, o perito pode fazer tudo, porque o parágrafo 3º do artigo 473 permite. Isso não é verdade. Veja aí. Os alunos do curso presencial e do curso online recebem uma cópia desses comentários do CPC que eu faço somente da seção 10 da produção da prova técnica pericial.
Então eu vou rolar aqui para chegar lá no artigo 473, parágrafo 3º, para te explicar dentro desse nosso assunto. Então, esse material aqui que os alunos têm acesso é o comentário ou os comentários que vão do artigo 464 ao artigo 480 do Código de Processo Civil, que trata da produção da prova técnica pericial. Agora aqui, eu quero te mostrar aqui o artigo 473, o parágrafo 3º, que é objeto de polêmica entre os peritos, que fazem uma interpretação equivocada e, com essa interpretação equivocada, entendem que o perito pode fazer o que bem entender nas perícias, ouvindo testemunhas, analisando documento e essa coisa nada toda. Veja aí agora, eu vou aumentar aqui a visão para que possa te explicar aqui esse parágrafo 3º do artigo 473. Veja aí. Então, o polêmico parágrafo 3º do artigo 473 diz: para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos. Vejam que não é só o perito, o assistente técnico também. Por isso, podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários para o esclarecimento do objeto da perícia. Muito bem. A primeira observação, então, é de que tanto o perito ou o assistente técnico, para o desempenho da sua função, podem fazer tudo isso que está relatado aí no texto. E o que causa aqui os maiores problemas, as discussões, é essa frase ouvindo testemunhas, que a grande maioria dos peritos entendem a seu favor, que se está escrito aqui, eles podem ouvir todo mundo, qualquer pessoa no âmbito da empresa durante as diligências periciais. E o direito, ele é complicado exatamente porque não é uma ciência exata onde 2 mais 2 dá 4. E a interpretação literal, que significa ler o que está escrito aí e dali tirar alguma conclusão, no direito não se admite isso. A interpretação literal é a mais burra que existe. Então, o que ocorre? Quando esse parágrafo 3º menciona ouvir testemunhas, nós temos que restringir esse entendimento das testemunhas àquelas pessoas, aos fatos que fazem parte da prova pericial. Essas testemunhas, elas podem falar para o perito, dar depoimento, na medida em que o perito fizer perguntas relacionadas com a produção da prova técnica. Vamos imaginar o perito perguntar a alguém dentro da fábrica, está fazendo dosimetria de ruído, perguntar para alguém, para um empregado, esta máquina aqui fica ligada o dia inteiro? Essa máquina está há quanto tempo aqui na empresa? Quando o reclamante trabalhava aqui, essa máquina já existia? Ou essa máquina é nova? Então, essas questões técnicas, óbvio que o perito pode perguntar ali nas diligências policiais, porque aqueles empregados todos poderão ser levados como testemunha para uma audiência lá na Justiça do Trabalho. Então, perguntas técnicas relacionadas com máquinas, com equipamentos, com condições ambientais, com processo de produção, se era feito assim, se era feito assado, se mudou da época
do reclamante trabalhava. Então são perguntas técnicas relacionadas com a produção da prova técnica que ali está sendo realizada. Se é dosimetria de ruído, cálculo de BUTG, coleta de agentes químicos, análises qualitativas de frio, de umidade. Então, o artigo 473 ele deve ser entendido de uma forma restritiva, para que o perito não extrapole a sua competência, a sua autoridade. O perito tem os limites que ele deve obedecer. E dentre esses limites, um deles é não produzir prova que não seja técnica, que dependa dos seus conhecimentos. Ok? Entendido? Espero ter esclarecido para os peritos já atuantes, para os futuros peritos, para os assistentes técnicos e até mesmo para os colegas advogados que caso estejam assistindo a esse vídeo.